Bom, boa tarde, pessoal. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Marcel pelo convite para vir aqui para esse evento. Né? Confesso que fui pego totalmente de surpresa, né, para ser convidado para falar no evento de PHP, sendo que eu não faço parte, propriamente dito, da comunidade PHP, né, apesar de usar bastante PHP escondido. Né? Coisas que não aparecem, mas né, meus sites por aí. Afinal de contas, por razões ultra pragmáticas, né, aquela coisa de a coisa que funciona, que está em todos os lugares, né. Então, mas eu acho que tem uma sinergia, acho que tem a ver, né, mundo de Linux, de software livre e de desenvolvimento de ferramentas, né. Então, quando eu falei com ele, foi aquela coisa de vem falar no evento, conta a tua experiência fazendo HTOP, esse tipo de coisa. E aí eu fiquei pensando, né, por onde começar, de que maneira, né, formatar essa palestra. Eu pensei, bom, se ele quer ouvir a história do HTOP, então posso contar a história do HTOP, porque eu acho que vale a pena desmistificar um pouco. Né. Então, repetindo um pouco a introdução que ele fez, né, sobre mim, assim, né, aquele About Me clássico. Bom, eu comecei o projeto do HTOP lá em 2004, né, muito despretensiosamente, como vocês vão ver. De lá para cá, eu andei mais envolvido na comunidade Lua, né, onde eu desenvolvo o LuaRocks, né, o gerenciador de pacotes. Né. Mas o meu primeiro projeto, né, do coração, assim, de software livre, foi a distribuição GoboLinux, que é a distribuição Linux mais maluca que vocês vão ver na vida. E eu só vou falar isso sobre ela, para deixar a galera curiosa. Um slide branco, que não sei, sumiu? Bom, desculpa o problema técnico, mas foi... A gente abriu o PDF no laptop, tirou o pendrive e esquecemos de copiar o arquivo para o computador. Coisa que no Linux não acontece, porque estou obrigado a montar e desmontar os dispositivos manualmente. Fazer o quê? Tá, então, só para ter uma ideia, quem é que usa o HTOP? Assim? Yay! Ok, a grande maioria. Então, passando para o próximo. Tá. Então, bom, o que é o HTOP? A ideia era ser um gerenciador de tarefas interativo. Tá? E na primeira vez que eu escrevi o README sobre o que eu queria... Qual era o meu objetivo com o projeto? Eu escrevi assim: It aims to be a better top. Ele quer ser um top melhorado. Tá? E esse ingênuo, né, esse singelo objetivo, o que eu queria dizer com isso era um top que desse para fazer scroll. Tá? Só. Porque tu abria uma janela e muitas vezes eu me via aumentando o terminal para conseguir olhar os processos lá embaixo. Sabe? E sendo que, né, numa máquina Linux moderna, às vezes tem, né, 300 processos rodando e, né, um terminal, sei lá, de 50 linhas. Como eu contei para vocês, isso foi feito em 2004, tá? E as versões do top clássico elas melhoraram muito de lá para cá. Tá? Hoje em dia elas até fazem scroll, e eu já vi até uma que bota os processos em forma de árvore. Né? Então, eu fico feliz de ter, né, eu imagino que teve alguma influência, assim, ter finalmente alguma concorrência. Mas, quando eu comecei o HTOP, essa era a cara do top. Tá? Que é a cara que, em vários sistemas ele ainda tem. Né? E o HTOP é assim, né? Então, que é uma carinha bem mais simpática, creio eu. Mas as minhas motivações iniciais, tá? Então, uma era aquela coisa que se fala muito nas comunidades de open source, que é scratch or itch, né? Se você tem uma coceira, você tem uma coisa que lhe incomoda no computador, vai lá e coça essa coceira, né? Tente resolver o seu problema. Então, era resolver meu problema próprio. Eu me incomodava muito gerenciando o processo no Linux. E a segunda coisa era aprender. Tá? E no caso era aprender C, porque eu estava recém saído da faculdade, tinha feito muito trabalhinho de aula e tal, mas já tinha trabalhado mais com coisas maiores com Java, mas nunca tinha feito nada maior com C, estava entrando no mestrado, ia precisar de mais jogo de cintura com C, e eu fui querer fazer alguma coisa prática para me ajudar a aprender. É uma coisa que muita gente se surpreende, às vezes, porque o pessoal acha que para fazer um projeto, uma determinada linguagem, você tem que ser especialista naquela linguagem, mas na verdade não. Sabe? Você pode
Você pode estar começando uma linguagem, pega um problema que te interessa, começa a fazer, e, bom, no final, se tudo der certo, você vai ter aprendido um monte daquela linguagem e vai ter feito o projeto. Então, essa era a coisa que, no início, eu tinha esse desafio, que eu me coloquei essa tarefa de querer refazer um programa clássico. Assim, né? E aí fica assim, ok, mas por onde começar? Como é que, né, sei lá, pensa num programa que você usa todo dia. Né? E aí pensa assim, pô, se eu tivesse que fazer ele de novo, assim, como é que eu ia fazer? A gente sempre fica com essa ideia de que tudo que já vem junto na máquina, tudo que está rodando na máquina é um negócio meio mágico, é um negócio meio incrível. Às vezes eu falo com as pessoas e, né, pô, encontrei como é que é o nome? Gabriel, né? Então, o cara fez um emulador de Game Boy, assim, né? E aí eu encontrei ele há 5 minutos, né? E aí o cara fez um emulador de Game Boy, eu falei, uau, o cara fez um emulador de Game Boy, né? Em PHP, rodando em Shell e tudo mais. E é fantástico. Daí ele falou, não, mas você fez o HTOP, que é isso? Não sei o que. Não, cara, é muito mais complicado. O que você fez é muito mais complicado do que eu fiz, acredite. Sabe? Só que quando a coisa vem pronta, no apt-get install HTOP, parece que, né, não o caso do HTOP, mas às vezes os outros programas, parece que todos eles meio que caem do céu, assim, e parece que é umas coisas super complicadas, sabe? É que nem quando a gente olha, sei lá, tu começa a tocar violão e vê o Rush tocando, assim, e pensa assim, meu Deus, cara, eles tocam cada um com 2 braços na guitarra, e é uma coisa, tipo, sabe? Eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas refazer um programa clássico e fazer uma ferramenta dessas não é um bicho de 7 cabeças. E os programas que você usa todo dia, eles não são mágicos. Quando a gente vai lá, abre o código-fonte, até do kernel do Linux, é um monte de for e if e atribuição de variável, chamado de função. E é igual ao código que a gente escreve mundanamente todo dia. Assim, tá? Às vezes, uma que outra vez, sempre tem aquele 1% de algoritmos super especializados, onde alguém teve que ir lá fazer um doutorado e passar 5 anos pensando para escrever aquelas 20 linhas de código. Tá? Mas os outros 99% do código não são assim. Então eu fiquei pensando, ok, se eu quiser fazer um visualizador de processo, eu quero mostrar tudo que está rodando na máquina, como é que eu vejo o que está rodando na máquina? Tá? O kernel do Linux, ele apresenta esses dados no /proc, que é aquele diretório que é um sistema de arquivos virtual. Você pode dar CD, entrar, passear, dar ls, olhar os arquivinhos que aparecem lá, só que aquilo não são arquivos que estão em disco realmente. Tá? O kernel, magicamente, ele cria aqueles diretórios conforme os processos vão sendo criados e destruídos. Né? Então, chega lá, dá cd/proc, ls, olha o diretório, tem um monte de diretório que são os números, que são os PIDs dos processos. Você dá cd dentro de um processo, dá ls, tem um arquivinho ali, mem, que é a informação de memória, stat, que é a informação de status que está rodando, se ele está sleeping, running, esse tipo de coisa. /proc CPU info, você dá cat nesse arquivo e ele te diz quais são os processadores que a máquina tem. Tudo, assim, normal, assim, você tem uma visão de sistema de arquivo que vai passeando. E as informações que eu precisava, as que eu imaginava quando eu via o HTOP mostrando uma árvore bonitinha, as informações estavam todas lá. Aí eu fiquei assim, ok, como ler esses dados? Né? Tem um monte de arquivo texto ali, numa estrutura de diretórios. Aí eu pensei, da maneira mais óbvia e simples possível. Tá? Aquela coisa que a gente aprende quando faz programação 1, na faculdade, lá no primeiro semestre, no primeiro ano da faculdade. Você dá open, você dá read, lê o arquivo, você dá close, fecha o arquivo. E eu pensei, vai assim um por um, né? E vai lendo os arquivos. Eu pensei, nossa, mas a cada vez que eu vou dar refresh na tela, eu vou varrer aqueles, né, às vezes, os 300 diretórios e ler 5 arquivos dentro de cada um e pegar os dados em modo texto e parsear as stringzinhas com os números e montar a tela do HTOP, né? E, tipo, me pareceu uma coisa muito, assim, simples demais para ser verdade. Né? Aí eu pensei, ok, como é que o top faz isso? Né? Com certeza, ele deve ter alguma mágica, ele abre a porta dos fundos do kernel, vai lá e fala por um caminho especial que só ele e o kernel entendem, e ele manda todos os dados para ele em memória, e eles fazem acesso direto, e sei lá eu, e sei lá eu, e sei lá eu. Aí eu fui ver como é que ele fazia. Né? Aí tem meio que 2 maneiras para ver o que um processo está fazendo. Né? Nesse mundo de software livre, a gente sempre tem a opção de ir lá e abrir o código-fonte dele. Né? Que foi uma coisa que eu cheguei a fazer vez que outra, mas muito pouco. E a outra maneira você pode olhar por fora, né? Que é a coisa que a galera de mais sysadmin, DevOps adora fazer, que é rodar S3 nos processos e ver tudo o que está acontecendo. Né? O S3 mostra para a gente todas as chamadas que um processo de espaço de usuário faz para o kernel. Então é tudo que ele está pedindo para o kernel à medida que roda. Então eu falei, vamos lá, vamos fazer um S3 no top e ver o que o top está falando com o kernel. Né? Vamos ver qual é que é essa mágica que rola entre eles. Então, vamos olhar por trás da cortina, né, e ver no backstage o que está acontecendo quando a mágica do Rush acontece. Né?
Aí cheguei lá e a saída do S3 do top ele faz open, read, close, open, read, close, open, read, close, e ele lê centenas e centenas de arquivos a cada vez. Os computadores são muito rápidos, né? Então eles conseguem fazer isso a cada segundo, sem problema nenhum, sem pestanejar e sem... Né? E o top em si não ocupa 1% de CPU. Então é isso aí mesmo, não tem mágica. Cara. Todo mundo pode sair daqui e fazer o seu HTOP, tá? Hoje de tarde. Assim. Né? Por isso que eu disse que eu vim aqui para desmistificar o que estava acontecendo. Né? Então, basicamente, aí vira aquela coisa, entre aspas, agora é só questão de programar, né? Que aí é onde vem os... Né? Aí vem a perspiração, né? Agora, então, a gente tem que ler os dados do /proc e a gente tem que desenhar a interface. Né? Que, como é uma aplicação modo texto, de console, né? A gente usa uma bibliotequinha que simplesmente diz assim, na posição XY do terminal eu quero da cor verde, eu quero escrever aquela linhazinha ali, eu quero fazer aquele risquinho ali, que é aquele caractere, e vai desenhando na tela. Com isso na mão, e sabendo abrir, ler arquivo texto e fechar, você faz o HTOP. Aí um detalhe curioso sobre a interface, né? Como é que eu desenho? Tem essa coisa que a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Essa cara do HTOP, todo mundo já deve ter meio que reparado com esse monte de coisa verde, e terminal, e um monte de numerozinhos e barrinhas falando, tem uma cara meio de Matrix, assim, né? Aí esse look meio The Matrix, assim, obviamente eu fui inspirado por isso, que eu achei legal. Por sua vez, o Matrix é inspirado naquelas interfaces antigonas de modo texto, de monitor de tubo verde, né? E aí a coisa vai virando, né? Tipo, o Matrix é inspirado pelos monitores de tubo antigo, o HTOP que ele é ficção, o HTOP que é real é inspirado pelo Matrix. E aí depois uma coisa que foi acontecendo foi que começou a aparecer em filmes. Meus amigos mandavam vídeos assim, tava vendo lá o filme do Wikileaks, daí na cena que o cara que é o hackerzão lá, ele vai invadir o sistema, tem um HTOP na parte de baixo da tela. Né? Aí depois, no videoclipe novo do Jean-Michel Jarre, aparecem umas cenas que é meio que umas barras do Matrix passando e uns HTOP pela tela também, não sei o quê. Aí, né? Eu achei incrível. Semana passada, uns caras me mandaram esse screenshot aqui, que é um seriado alemão, que é tipo o Law and Order da Alemanha, assim. Né? Tipo CSI, um negócio assim, que o pessoal tava lá, que tem a hora que o hacker tem que ir lá e descobrir o que está acontecendo, daí o cara abre um HTOP. Mas a minha cena preferida da história da ficção usando o HTOP, tá, foi isso aqui, uma reportagem da Globo News falando sobre a Bolsa de Valores, onde eu estava sentado assistindo TV em casa e os caras assim, não, nessa corretora de valores os analistas estão muito preocupados, não sei o que, daí apareceu um cara com uma cara de preocupado, assim, olhando para a tela. Eu tive que ir no site da Globo, achar a reportagem e capturar a tela, porque eu não acreditei na hora que isso aconteceu. Mas, né? Então, bom, no fim das contas, né, quando tu começa a ver o teu software que tu escreveu sendo usado em situações tão insólitas quanto essa, você fica com a sensação de que você fez um programa que deu certo, né? E, bom, sempre é difícil descobrir por que um programa dá certo, né? Por que um projeto, né, vai para frente ou não, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguns palpites sobre fatores que influenciaram. E aí eu acho que essa é a parte que pode ser mais útil, independente se você vai fazer uma ferramenta de console em C, se você vai fazer uma ferramenta, um módulo, né, focado em programação web para PHP, ou para um módulo de Lua, ou seja o que for. Né? Uma das coisas que foi a escolha da plataforma. Né? Para o pessoal que é do mundo web, isso é uma coisa meio óbvia, né, de que a web é uma plataforma. Né? E eu acho que o terminal é talvez hoje a única outra plataforma, além da web, que é tão onipresente, assim, né? Pelo menos no nosso mundo de desenvolvedores. Né? Basicamente, todo mundo que eu vejo assim, está sempre com... Todo mundo que é programador, eu vejo está com, assim, o que tem aberto? Um browser e um monte de terminais, né? Ou, de repente, uma IDE, um editor de texto lá. Né? Mas é isso, sabe? O nosso mundo hoje é browser e terminal. Né? E o editor, que às vezes está dentro do terminal, né? Dependendo para o pessoal que é mais VI e coisa e tal. Tipo, esse é um fator, claro. Né? A questão da linguagem, o fato de que eu fiz ele em C ajudou, mas não pelos motivos óbvios. Que às vezes o pessoal fala assim, por que você vai fazer em C e sofrer mexendo com ponteiro e tal? O motivo real que eu fiz para fazer em C, eu contei para vocês que foi para aprender C.
Mas o motivo que todo mundo acha é performance. Meu Deus do céu, C é a linguagem mais rápida do universo e tudo mais, porque é praticamente assembler e etc. e tal. Mas, na verdade, a questão de C é que C é talvez uma das linguagens mais portáveis. Tá? A facilidade de compilar código C em qualquer lugar. Sabe? A pessoa fala muito, quando inventaram Java, veio aquela coisa de write once, run everywhere, não sei o quê, mas portar JVM é mais difícil do que pegar um código em C que segue os padrões e fazer ele rodar em qualquer lugar. Então, tipo, tem a galera rodando HTOP dentro de roteadorzinho, aqueles, né, DWRT, ambientezinho que roda BusyBox e tal, e que é super restrito em memória, a galera roda, né, de Raspberry Pi, a galera às vezes me manda bug report dizendo, eu estou rodando HTOP num supercomputador e ele põe uma barrinha para cada CPU e tem tanta barrinha de CPU que não dá para ver os processos. Sabe? Esse eu podia ter botado uns screenshots desses aí, é bem bonito ver assim, tipo 256 barrinhas assim, tomando a tela inteira. Né? A minha resposta para ele é, pô, se tem dinheiro para ter um supercomputador, compra um monitor maior. Assim. Na verdade, eu fico com inveja, porque eu não tenho supercomputador, então por que eu vou fazer uma... Falei, manda um para mim que eu faço caber na tela. Mas aí a questão é também, essa facilidade de compilar em qualquer lugar, é a questão da escolha da sua linguagem, que nem aquilo que eu falei brincando, dizendo assim, pô, sou totalmente envolvido na comunidade Lua, tem uma galera que faz software de Lua para web, só que na hora que eu quero fazer meu site pessoal, eu vou lá e faço em PHP. Assim, né? Por quê? Porque está em todo lugar, qualquer shared host já está o PHP pronto rodando e tudo mais. Né? E no mundo Unix, tá? Quem tem essa situação de ubiquidade é o que está pronto para rodar em qualquer lugar, é C. Né? É Shell, é C, esse tipo de coisa, que não tem que instalar nada. Então, a única dependência e biblioteca que o HTOP tem é o Ncurses, que é aquele cara que você vai lá e diz, né, na posição XY 5,5, escreva PID em verde. Tá? E essa é uma biblioteca que todo sistema Linux tem. Por quê? Porque é uma dependência do bash. Se você tem um shell rodando na sua máquina, você tem Ncurses. Se você tem Ncurses, você consegue rodar o HTOP. Tá? Então, você dá tget install HTOP, ele não vai puxar 450 coisas a mais na sua máquina. E isso aí eu acho que faz diferença. Essa facilidade de compilar, mas a galera em geral faz apt-get install HTOP, o pessoal nem compila, né? Como eu disse, isso só de dependência. Mesmo assim, eu estava muito desde o início preocupado com a facilidade de compilar. Porque no início, quando tu cria um projeto, não tem os pacotes prontos. Né? Então, eu usei o AutoTools, tá? Que é aquela ferramenta que te gera os scripts que te permitem fazer o configure, make install, aquela, né, a dancinha clássica da compilação de pacote em Linux. AutoTools é horrível de usar, é uma chatice, eu tive que aprender também só para fazer o empacotamento do HTOP, mas como usuário, eu adorava quando eu baixava um targz num pacote, e ele dizia assim, desempacote, escreva configure, make, sudo make install, e essa coisa está instalada. Tipo, eu resolvi sofrer como desenvolvedor para melhorar a vida do usuário, no caso eu mesmo era usuário também. Tá? Ao contrário das vezes onde eu baixava um pacote, ele dizia, aí você baixa o programa, está super legal de usar, daí ele diz, ok, só que ele é feito em OCaml, comece instalando um compilador de OCaml. Só que o compilador de OCaml é feito em OCaml, então você não vai conseguir compilar ele mesmo, você tem que... E assim por diante, você cai assim no buraco do coelho, da Alice. Então eu quis fazer, tipo, eu achei que valia a pena sofrer um pouco, mas fazer um empacotamento da maneira mais padrão da comunidade onde eu estava interessado em me inserir a minha ferramenta. Tá? Qual é o resultado disso? Quando uma coisa é fácil de compilar, ela é fácil de empacotar. Tá? Então, como era uma coisa super fácil de compilar, tá? O cara lá, que era mantenedor do Fedora, viu e falou, opa, vou fazer um RPM disso aqui. Assim, aí ele fez, foi rapidinho, ele não sofreu, ele conseguiu, e ele colocou um pacote lá. O cara da comunidade Debian fez o arquivo .deb, o cara da comunidade Arch Linux empacotou. E assim, um por um, o HTOP foi aparecendo nos repositórios. Tá? Isso, bom, e no ponto onde, quando tu consegue entrar nos repositórios, as pessoas começam a achar que o teu programa é um programa de verdade. Né? No mundo das aplicações de distro Linux tem essa barreira, porque essa curadoria é feita pelos desenvolvedores das distros. No mundo dos gerenciadores de pacote de linguagem, né,
né? Para você botar o seu módulo PHP ali no Composer, para você botar seu módulo Lua no Rorox, para você subir um módulo JavaScript no NPM, bom, você cria uma conta, vai lá e joga o módulo, não tem essa barreira de entrada. Tá? Então, o que no fim das contas é ótimo. Né? E então, isso é uma coisa muito importante. Tá? Se você quer que alguém use o software que você escreve, você tem que tornar ele disponível, tá, pelo canal onde os usuários daquela linguagem, os usuários daquela comunidade, daquele ecossistema, esperam encontrar as coisas. Tá? Não adianta dizer, tá no meu repositório, lá no meu site pessoal, siga essa sequência de passos. As pessoas esperam encontrar as coisas disponível de uma determinada maneira. Tá? E assim começou a HTOP. Tá? Essa aqui foi a versão mais velha que eu consegui botar para rodar ainda, assim, que compilou e o GCC dos dias de hoje não reclamou e tudo mais. Tá? O TarGZ tinha 22 KB e checando assim, o número de linhas cru, né, contando todas as linhas em branco e tudo mais, dos arquivos.c, tinha 1.674 linhas. E quando você abre, você meio que reconhece que já é o HTOP. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu já estava feliz, porque ele fazia scroll. Tá? Ele não tinha o modo árvore, ele não tinha coisa, mas ele me fazia sofrer menos que o top. Tá? Porque o top, naquela época, quando você aperta uma tecla não reconhecida no terminal, tá, ele gera a sequência de escape do terminal, que é tipo ESC, abre colchete, 2, M, W, não sei o quê. E cada vez que o top recebia uma tecla inválida, ele fazia um beep e ele te dava uma pausa de 1 segundo para tu pensar no que fez. Aí, quando você apertava uma tecla, por exemplo, a seta para baixo, ele gerava aquela sequência de escape. Ou seja, ele fazia beep, 1 segundo, beep, 1 segundo, beep, 1 segundo. Você perdia 5 segundos da sua vida ouvindo 5 beeps e pensando no que fez. Então, como esse programa já não fazia isso, eu já estava muito feliz. A partir daí, eu compartilhei isso com meus amigos, fui mostrando, nas primeiras, sei lá, eu andei vendo changelog, assim, é muito engraçado, porque todas as contribuições, assim, daí alguns amigos pessoais, assim, e aí, tipo, depois, sei lá, um ano começou a ter gente que eu não conhecia, né, e aos poucos, né, e hoje em dia, realmente, está no GitHub e as pessoas ficam mandando pull request, aquela coisa toda. Né. Então, ver o quanto cresceu de lá para cá. Hoje o TarGZ tem 476K e subiu para 13 mil linhas. Tá? Não é um software gigante, não é uma coisa, meu Deus do céu, sabe? Mas é uma coisa útil. Né? E, bom, tá ali, agora já tem um modo em árvore, já está mais... abre uma barrinha lateral, onde você pode, com outras coisas, você pode escolher o sinal que vai mandar, você pode setar a prioridade, você pode setar a afinidade de processador. Eu quero que esse processo só rode no processador 2, eu quero que esse aqui só rode no processador 4, porque o kernel não fique schedulando eles para lá e para cá, e assim por diante. Já tem muito mais features, é claro, né? Mas a evolução foi super gradual. Eu acho que, sobre a história, né, tipo, agora eu falei um pouco do começo, assim, eu acho que a grande mudança que teve ao longo da história assim, dele foi o desafio de tornar o HTOP portável. Tá? Que era uma coisa, antes era feito só para Linux, porque se vocês veem como eu contei no início, é muito fácil de fazer, você faz HTOP, abre, open, close, não sei o quê. Ok, você está assumindo que sua máquina, seu sistema operacional tem um diretório /proc que funciona exatamente daquele jeito. Tá? Ou seja, era um código 100% dependente de Linux, especificamente. Tá? Fora do Linux, tá? Eu tive uns e-mails de alguns aventureiros que conseguiram fazer ele rodar no FreeBSD usando um negócio chamado linprocfs, que era um emulador do diretório /proc que rodava em FreeBSD. Então o pessoal emulava o /proc e aí rodava o HTOP em cima, o HTOP achava que estava no Linux e rodava feliz. Até que um belo dia brotou do nada um fork do HTOP para Mac OS X. Uma pessoa foi lá e queria fazer o HTOP rodar no Mac, e aí fez o quê? Pegou o código-fonte, né, maravilha de software livre, deletou todo o código específico de Linux, deixou só a parte que desenhava as arvorezinhas e os menuzinhos e fazia o scroll e toda a parte de Ncurse, deixou e escreveu tudo de novo, tá? Usando as APIs do Mac, que eram APIs BSD totalmente diferentes do proc, né, do Linux, para a leitura de processo, e fez um HTOP que bem ou mal rodava. Né? Aí o tempo passou e começou a aparecer no meu GitHub bug reports de coisas que estão resolvidas há anos atrás.
Né? Ah, quando você aperta tal coisa, manda matar o arquivo, não sei o quê, com essa combinação de teclas ele, sei lá, não mata o arquivo. Só que eu falei, não, mas eu resolvi isso aí um retrasado, não sei o quê. Ah, não, porque eu estou rodando versão 0.8. Mas por que está rodando versão 0.8? A HTOP já está na 1.4. Ah, não, porque eu estou no Mac. Como assim está no Mac? Tá, e isso começou a aparecer uma, duas, três vezes, até que o ponto começou a ficar chato. Assim, o meu bug tracker estava mais cheio de bug de galera reclamando de bug fechado do Mac do que bug real que o HTOP tinha. Então, quem ia lá no GitHub olhava, parecia que o HTOP era totalmente instável. Aí um belo dia eu falei, tá bom, vamos, né? Estou precisando pegar um freelance, vou fazer o seguinte, eu vou portar o HTOP para Mac, só que eu não tenho um Mac, né, e não tenho motivação de eu mesmo, né, fazer isso. Aí, quando eu fiz esse crowdfunding, eu cheguei em tipo, 1/3 da meta que eu tinha. Né? Curiosamente, um dos maiores doadores foi o cara que fez o port original do Mac. Assim, ele dizia como uma forma de pedir desculpas para mim pela incomodação que ele me deu, gerando bug reports. Né? Mas com esse 1/3 da meta, o que eu decidi fazer foi, se não portar ele para o Mac, né? Se não ir lá e, sei lá, comprar um Mac, portar o HTOP, fazer aquela coisa toda, né? Eu decidi tornar mais fácil ele de ser portável. Então, o que eu fiz? Para abrir o caminho para novos ports, tá, eu resolvi quebrar a dependência do sistema operacional. Ou seja, separar toda a parte que era específica de sistema da parte não específica, para que uma comunidade de usuários conseguisse né, fazer diferentes backends. A maneira mais fácil de fazer isso, você tem um software que é dependente de plataforma, tá, joga ele na outra plataforma, compila, tenta rodar e vê onde é que vai quebrando. Tá, e até que um ponto que ele roda. Aí eu fiz isso. Minha primeira tentativa foi rodar numa VM de FreeBSD, aí eu descobri o quão viciado em Linux eu era, porque nada das coisas que eu sabia de Linux funcionava no FreeBSD. Tá? Você fica com aquela ideia de que é tudo Unix, não sei o quê, mas não é assim. A segunda tentativa eu usei PCBSD, que é uma distro de FreeBSD, que é mais fácil para o usuário Linux, e aí deu tudo certo. Né? E aí, com isso, eu resolvi fazer essa separação. Tá? Aí, uma questão de quando a gente está desenvolvendo aplicação multiplataforma, você tem 3 opções assim, tá, de como fazer uma aplicação multiplataforma. Você pode ter 2 bases de código totalmente separadas, você faz a aplicação de novo, basicamente, é o que o pessoal faz muitas vezes no mundo iOS versus Android. Você pode ter um código que é basicamente um espaguete de ifs, assim, né? Se eu estou no Linux, faz isso, if, else, eu estou no Mac, faz isso, senão... E aí o código fica uma bagunça, mas às vezes é o jeito. Ou você pode separar os mundos da parte portável e da parte não portável. E como o software tem basicamente 2 partes, que é desenhar a interface e, né, fazer a coleta dos dados, você pode definir APIs entre essas partes. Então, assim eu isolei a parte Linux de uma parte que eu chamei de uma versão dummy, que eu chamei de unsupported. Tá? E de brincadeira, eu meio que comecei também um port incompleto da versão FreeBSD. Tá? Eu segui uma abordagem meio assim, né? Eu fiz como se fosse subclasses e deixei tudo pronto lá. No que eu subi para o GitHub, o tempo foi passando, né? Começou a aparecer gente consertando o port inacabado de FreeBSD que eu fiz, botando os dados que faltavam. Então já fui mandando, fui recebendo pull requests, fazendo os mirrors. Surgiu uma galera que fez o port para o OpenBSD e depois até surgiu uma boa alma que fez o port para Mac. E agora a ferramenta roda em várias dessas plataformas. Então, o impacto foi ótimo, porque surgiu mais gente contribuindo. Quando a gente sai da nossa ilha, né, como eu fiz aqui, vindo aqui para falar com a galera do PHP, né, sendo que eu vinha do mundo da Lua, né, a gente tem essa diversidade, porque o pessoal pensa em coisas diferentes. Então, tipo, no momento que entrou a galera do OpenBSD no mundo do HTOP, os caras são paranoicos por segurança. Tá? Então eles saíram auditando o código, achando um monte de coisas que a galera de Linux, de 2004 até 2016, quando eles fizeram o port, nunca se importou. Sabe? Então, a galera do NetBSD é paranoica por portabilidade, e assim por diante. Então, toda vez que a gente interage com outras comunidades, a gente começa a acumular as qualidades que essas outras comunidades têm. Espero que um dia brote um port para Cygwin, mas nenhum corajoso ainda tentou. Então, tipo, as conclusões gerais aqui, né, encerrando que eu tinha para falar um pouco da história da HTOP é aquilo. Uma das coisas siga os padrões da comunidade em relação a código, em relação a empacotamento, em relação a... Pense como um usuário. Se eu fosse usuário daquilo ali, como é que eu queria que o programa fosse? Tá? A questão da portabilidade, a questão de abrir para diferentes comunidades, vale a pena mesmo. E
finalmente, a questão de pegue um problema que você tem e encara, sabe? Porque um monte de gente vai te agradecer por isso depois. E você vai resolver o seu próprio problema. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar. E muito obrigado.